Olá, meu nome é Cleide Oliveira, eu sou professora do Cefet-MG de Língua e Literatura e hoje quero falar para vocês um pouco sobre a relação entre literatura e sagrado. Na verdade, será uma série, uma pequena série, sobre alguns escritores, sobre como essa relação aparece em alguns escritores, poetas e escritores de prosa da língua portuguesa. E hoje, especificamente, eu quero falar com vocês sobre a poeta Adélia Prado. Adélia Prado é uma poeta que nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, e escreve desde a década de 70. O seu primeiro livro é Bagagem, de 1976, e a época foi muito bem recebida pela crítica, que apontou na sua obra algumas novidades interessantes, sobre as quais eu gostaria de falar hoje. Principalmente o que eu vou chamar de tríade, uma tríade adeliana, né? em termos de tema, de temática. E de que se trata essa tríade? São três grandes veios temáticos que eu percebo, eu aponto na obra da Adélia, quer na prosa, quer na poesia, que é o erotismo, a mística e a poesia. Sobre cada um deles falarei agora, nesse momento. O erotismo, que é o primeiro que eu gostaria de falar, ele aparece na prosa, aparece na poesia e aparece de forma difusa nas suas variadas formas, nas suas variadas manifestações. E sobre erotismo, seria bom trazer aqui a lembrança de Bataille, que é um teórico sobre o erotismo, que deu grandes contribuições. E Bataille ele nos diz que o erotismo ele se manifesta de três formas, né? O primeiro seria o erotismo dos corpos, que se trata mais propriamente do erotismo relacionado ao sexo mesmo. O erotismo dos corações, que seria o erotismo sagrado, o erotismo dos corações, que seria o erotismo ligado ao amor romântico, né? O erotismo mais propriamente romântico, e, por fim, o erotismo sagrado, que seria o erotismo místico. Em alguns momentos, Bataille deixa entrever uma quarta forma de erotismo, que seria a poesia, né? O erotismo das palavras. Ele diz em sua obra, o erotismo, que a poesia nos conduz ao mesmo lugar em que cada uma das formas de erotismo. Então, se ela nos conduz ao mesmo lugar, ela está no mesmo nível, né? Ela é da mesma matéria, mesma substância, ou pelo menos muito parecida. E o Bataille fala disso em outros momentos também da sua obra, e eu gostaria de pegar essas quatro formas de erotismo e mostrar, pontuar muito rapidamente como aparece na obra de Adélia Prado. Eu quero ler com vocês inicialmente um poema que vai ser um exemplo do que ele está chamando de erotismo sagrado. A soleira. O que farei com este meu corpo inóspito, já que não respondes nem me abres a porta? Tem pena de mim. Não compreendo nada. Só vos desejo, e meu desejo é como se eu measse por vós. A florinha do mentraço é tão sem galas que minha carne se eriça erotizada. Existis, ó Deus, porque a beleza existe, essa que vi primeiro com meus olhos mortais. Parecerá blasfemo, mas não chama sagrado o livro em que Jó fez imprimir suas dores, amaldiçoando o dia do seu nascimento? Por que não o meu, que eu abençoo e acho o degredo bom, os penedos belos, as poucas flores dádivas? Então, esse poema interessa pensar já no título dele, que é A Soleira, né? A soleira de uma porta. E quem está à soleira é o sujeito poético, o sujeito lírico. É aquele que deseja entrar, mas é interditado. Há uma interdição. Ali, atrás daquela porta, está um eu, né? Um eu que aqui no poema ele é designado por voz maiúsculo. Então, é um voz
que é o divino, né? Que é o sagrado. E esse sagrado, ele não responde nem abre a porta. Ele não interdita a entrada do sujeito lírico. Agora, o que é interessante é a reação desse sujeito lírico. Ele vai se comparar ele diz, e o meu desejo é como se eu miasse por vós. A intensidade do desejo é comparada à intensidade do desejo felino, dos gatos, né, que são caracterizados como os animais onde o cio é mais perturbador. Então, é um desejo intenso pela presença divina, mas que não se realiza porque não se pode entrar. Então, esse é um poema com um claro exemplo do erotismo sagrado. E duas outras formas de erotismo, eu dou como exemplo o Jonathan, que é um personagem da poesia, muito embora ele apareça na prosa pontualmente, assim, em alguns momentos, mas ele é um personagem da poesia, e que vai ser, ora, um homem qualquer, um homem, ou o homem, né, a essência do humano, ora vai ser a poesia, a potência poética que se realiza, e ora vai ser Jesus Cristo, vai ser personificado em Jesus Cristo. Então, além do Jonathan, você tem esse erotismo difuso que vai aparecer também como uma espécie de potencialização do feminino, né? É um feminino desejante, é um feminino que se afirma o seu desejo, né? Tem um poema muito interessante de Bagagem que chama Entrevista, né? Em que você tem um sujeito feminino que se afirma na sua potência de vida, na sua potência de sujeito, que é muito interessante. Isso vai aparecer em boa parte da poesia da Adélia. Sobre, agora, os outros veios temáticos que eu falei, é uma tríade, né? Então, primeiro o erotismo, segundo a mística. Como aparece a mística na Adélia? É necessário, primeiro, caracterizar minimamente a mística, né, de uma forma mais rasa, como uma espécie de experiência direta do divino. Experiência divino tem inúmeros problemas nessa caracterização, né, porque toda experiência é mediada, mas há uma espécie de, diríamos assim, de desejo de que essa experiência seja imediata, de reivindicação. Reivindica-se que essa experiência não é imediata, que essa experiência é direta. Então, a mística vai aparecer na obra da Adélia. É interessante pontuar que assim, é uma obra religiosa, no sentido em que aparece ali motivos, temas relacionados à fé cristã, é muito problematizado, muitas questões teológicas então, assim, é uma obra religiosa, sim, claro, mas mais do que religiosa, ela tem pontualmente aspectos místicos também, aspectos dessa pretensão de uma experiência que não seria mediada, de uma experiência não mediada com Deus. E o que também é interessante pontuar é que essa experiência do divino, em muitos momentos, ela é uma experiência intermediada pelo Cristo, né? Por Jesus Cristo. É importante falar isso porque não é óbvio isso. Em outros poetas não acontece. Por exemplo, em Hilda Hilst, você tem uma mística, um desejo divino, muito erotizado também, que é semelhante à Adélia, mas a experiência do divino não é intermediada pelo Cristo. Então, não é uma obra cristocêntrica, né? Ao contrário de Adélia. Então, sobre
esse aspecto temático, eu gostaria de ler um outro poema chamado O Pelicano. O Pelicano é do livro chamado O Pelicano. E depois a gente tem um outro poema também místico, Neopelicano, e que já o título é interessante, a gente vai comentar daqui a pouco. Vamos ler primeiro. Um dia eu vi um navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós. Eu amava o navio. Oh, eu dizia, ah, que coisa é um navio. Ele balançava de leve como os sedutores meneiam. À volta de mim busquei pessoas. Olha o navio. E dispus-me a falar do que não sabia, para que enfim tocasse no onde o que não tem pés caminha sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, como vi o navio, um sentimento. Travado de interjeições, mutismos, vocativos supremos balbuciei. Ó tu e ó vós, a garganta doendo por chorar. Me ocorreu que na escuridão da noite eu estava poetizada. Um desejo supremo me queria. Ó misericórdia, eu disse, e pus minha boca no jorro daquele peito. Ó amor, e me deixei afagar, a visão esmaecendo-se, lúcida e lógica, verdadeira como um navio. Então, o título do poema, O Pelicano, nos remete a uma figura crística, né? O pelicano é um símbolo do Cristo, é uma ave que se sacrifica para alimentar os seus filhotes, e é feita analogia com Cristo, né? Que se sacrificou, que deu a sua própria vida por nós, segundo a teologia cristã. É interessante você perceber no poema que há um transporte primeiro, uma espécie de epifania, já quando se vê o navio, né? É uma coisa comum na Adélia, essa epifania do cotidiano, é que pequenos lances do cotidiano, de repente, nos transportam para um outro lugar, né? É uma coisa comum na literatura contemporânea, a epifania do cotidiano, né? Ela está em Joyce, na Clarice. Então, mas é interessante isso, porque depois a experiência de ver o navio, ela vai ser comparada com uma outra experiência, a experiência de ver um sentimento, né? É como se vê um sentimento. Uma experiência inefável, tanto que não há palavras para dizê-la. Né? Aqui são travada, né? Muda, impedida, interditada, de interjeições, mutismos, vocativos supremos, balbuciei. Ó tu, ó vós, de novo o tu, o vós, em maiúsculo, o que nos remete ao divino. Então, há uma ausência de palavras. Engraçado porque em uma entrevista da Adélia ela fala, né, que os vocativos são o início de toda a poesia. Então, dá a entender essa proximidade entre a mística e a poesia, né? Que ambas têm essa vocação para dizer o que não pode ser dito, para dizer o inefável. Sobre a mística ainda na Adélia, eu gostaria de pontuar uma outra coisa que aparece mais na prosa, né? Que é essa paixão pela unidade. A paixão pela unidade tem uma personagem de Sol dos Cachorros que diz, que é o primeiro livro de prosa da Adélia, de 79, se não me engano. Ela diz, a minha boca arada do inteiro que gosta. Então, há uma busca pela unidade, pelo inteiro, o inteiro sem fragmento, né? Uma impressão que eu tenho é que as personagens da prosa adeliana, elas são suas vivências, seu cotidiano, são cacos, né? São cacos que querem construir um vitral. E todo o enredo, todo o percurso narrativo é nessa tentativa de construir um vitral. Tanto que tem um livro da prosa adeliana que chama Cacos para um Vitral.
mas eu acho que tem isso tudo em todos os livros de prosa, alguns mais, outros menos fortemente, mas são pequenas histórias, pequenos personagens humildes, personagens que vivem, não vivem nada de extraordinário, né? A não ser essa busca muito forte nas personagens da prosa adriana pela unidade. E a unidade, né, uma das características da mística é a busca pela unidade, a busca pelo inteiro, o inteiro sem fragmento, né? Aí o neoplatonismo vai nos mostrar como isso já é um desejo intenso e antigo do homem. Por fim, o terceiro veio temático é a morte. A morte perpassa toda a obra da Adélia. É muito forte nos primeiros livros, nos 2 primeiros livros, Bagagem, O Coração Disparado, são livros muito marcados, eu acredito, né, numa perspectiva aqui biográfica, pela morte recente ainda do pai de Adélia. Então, são livros que você tem essa elaboração forte da morte. E os livros de prosa, depois nos livros de poesia, nos posteriores, eu acho que minimiza um pouco essa presença da morte. Acho que minimiza, teria que pensar um pouco mais. Mas na prosa é muito forte, as personagens estão sempre envoltas com questões relacionadas à morte. Envelhecer, né? Envelhecer é caminhar, sentir a presença da morte muito forte. E, além disso, as personagens têm muito medo de morrer, medo da morte, e a morte sempre é alguma coisa que está sendo refletida pelos seus personagens, com algumas especificidades que eu gostaria agora de comentar, lendo um último poema, que é o modo poético do primeiro livro da Adélia, Bagagem, primeiro livro de poesia. O modo poético. Quando se passam alguns dias e o vento balança as placas numeradas na cabeceira das covas e bate um calor amarelo sobre inscrições e lápides, e quando se olha os retratos, se consegue dizer com límpida voz: ele gostava desse terno branco. E quando se entra na fila das viúvas, batendo papo e cabo de sombrinha, é que a poeira misericordiosa recobriu coisa e dor, deu o retoque final. Pode-se compreender de novo que esteve tudo certo o tempo todo, e dizer sem soberba ou horror: é em sexo, morte e Deus que eu penso invariavelmente todo dia. É na presença dele que eu me dispo, e muito mais, dele que não é pudico e não se ofende com as posições do amor. Quando tudo se recompõe, é saltitantes que nos vamos cuidar de horta e gaiola. A mala, a cuia, o chapéu enchem nossos corações como uns amados brinquedos reencontrados. Muito maior que a morte é a vida. Um poeta sem orgulho é um homem de dores. Muito mais a de alegrias. A seu cripto modo anuncia, às vezes quase inaudível, em delicado código: cuidado, entre as gretas do muro está nascendo a erva. Que a fonte da vida é Deus, há infinitas maneiras de se entender. Esse é um poema, eu acho que um dos mais bonitos dela, nessa figuração da morte. E é um poema interessante para mim, porque ele vai citar textualmente essa tríade, né, que eu estou dizendo que perpassa a obra da Adélia. Ela diz, a voz poética, o sujeito lírico: é em sexo, morte e Deus que eu penso invariavelmente todos os dias. Né? Sexo, erotismo, místico, morte e Deus, mística. Então, são esses 3 grandes temas que eu estou dizendo que atravessam a obra dela, que nos fazem refletir sobre algumas coisas. Sobre a figuração da morte, o que eu acho importante dizer é que há na obra da Adélia uma vocação da alegria, uma vocação para a alegria, né? Tem um poema que ele fala no finalzinho: o discurso poético acaba cheio de alegria, porque o discurso poético sempre acaba com alegria na Adélia. Há
sempre essa vocação ou essa escolha, essa opção pela alegria. Nesse poema, ele vai dizer: muito maior que a morte é a vida, e que a fonte da vida é Deus. Há infinitas maneiras de se entender. Então, é um poema que se conjuga com vários outros, né? Assim, o tema da morte é muito interessante, dá para você perceber em vários momentos, em vários poemas, em vários livros de prosa, mas uma coisa que eu acho que não se dá para separar é a questão, a reflexão sobre a morte na Adélia, sobre da esperança cristã da ressurreição, né? Tem alguns poemas que falam sobre os últimos dias, o dia da ressurreição, e você vê claro assim que a Adélia, como Paulo, né? Como Paulo, o apóstolo Paulo, Paulo diria: se esperamos em Cristo só por essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu entendo que a Adélia é aderente a essa fala paulina. Ela concordaria com essa fala paulina, porque a esperança cristã da ressurreição está muito forte, muito presente em todos os momentos, Nos próximos vídeos, eu falarei um pouco mais sobre a poesia da Adélia. Eu quero falar um pouco sobre a erotização, sacralização do corpo, e também quero falar sobre a relação entre o poeta que se estabelece, entre o poeta e o divino, o poeta, o eu lírico, o sujeito lírico, e o divino nos poemas metalinguísticos, onde você vai falar sobre o fazer poético, né? Então, é muito interessante para você entender compreender qual é a concepção de poesia que perpassa a obra adeliana, tá? Muito obrigada.